e nós estamos com um canal no YouTube. Se você nos permitir, depois a gente queria disponibilizar no canal do curso, para que os alunos, demais alunos do curso, possam assistir depois. Tudo bem? Então, nós... Vocês até precisam alguma autorização. Se vocês quiserem que eu assine a autorização, que, como talvez a PUC queira uma autorização por escrito, né? Aí vocês só me enviam que eu assino, escaneio e mando para vocês, se precisar, se for necessário, né? Não, tá? Mas bem. Registrado que eu acho até bom, porque aí alcança mais gente, né? Eu acho que é bacana, assim. A namorada do meu filho, que até está passando a pandemia aqui em casa, porque o amor não se separa, né? Então, para eles não ficarem longe, vem para cá, fica aqui esses meses. E ela é aluna da PUC, de outro curso, da Educação Física. E ela está todo dia de manhã, ela tem aula, tem prova, tem tudo. Estamos funcionando normalmente. Às vezes os alunos perguntam, quando será isso? A gente vai ter férias. Aí eu respondo, gente, nós temos um calendário que é o calendário, a gente está funcionando tal como, né? Então eu mostro para eles, é esse calendário, está funcionando. Então, assim, a gente conseguiu fazer isso em 48 horas, a PUC conseguiu transferir não sei quantas mil disciplinas, 44 mil alunos para o sistema remoto, e foi muito bacana, assim, a forma como a gente se organizou. Eu vejo aqui a minha menorinha, é bem bacana mesmo, bem bacana. Ela está estudando o semestre todo. Ah, bacana. Regina, se você quiser começar, estamos à disposição. Tá bom. Bom, então, olha, na verdade, a sugestão de vocês, ao me perguntarem, seria que eu falasse sobre percursos de pesquisa histórica, metodologias, fontes, leituras. Eu organizei um pouco a fala assim, eu vou fazer algo muito informal, muito, né, em que eu for expondo algumas coisas. Vocês podem perguntar, né, se vocês acharem que vale a pena eu explorar mais um tema a mais, né, porque, na verdade, é quase que um bate-papo, né, aqui sobre a experiência de trabalhar com história, né? Isso. Então, deixa eu só completar. Deixa eu só completar uma questão aqui. Realmente é uma aula bastante informal. Essa disciplina, ela está funcionando dessa forma muito rica, né? Os convidados, né, estão assim, dando aulas mesmo, informais, e tratando do assunto que a gente solicita, e depois os alunos fazem perguntas, enfim, é tudo dentro do tempo da aula. Você fica à vontade para conduzir da forma que quiser, tá bom? Tá. Então tá. Então a gente pode combinar que eu vou falando, mas quando for alguém quiser fazer uma pergunta, coloca aqui no chat que eu vou responder. Porque aí fica normal, mais dinâmico, e as pessoas podem... Porque às vezes, ao final, a pessoa já esqueceu a dúvida, né? E certamente todos se sintam à vontade de perguntar tudo o que quiserem, né? E fiquem muito, muito informais. Eu mandei para vocês 2 links no início da minha... Ainda está aí, meus links? Não, né? Estão lá em cima. Ah, tá. É porque aliás, acho, não sei se você saiu e entrou. Deixa eu ver aqui se eu ainda tenho, tá? Esse aqui, o que é esse primeiro? Esse primeiro, hoje é dia do meio ambiente, né? Semana do meio ambiente. A Associação Nacional de História, a ANPU, ela fez uma série de atividades sobre meio ambiente. Agora mesmo, às 4 horas, eu até assisti, era uma live de jovens pesquisadores, né, que estão acabando o doutorado ou ainda doutorandos, sobre história ambiental, discutindo fontes, discutindo métodos, muito bacana, sobre história ambiental. E amanhã haverá uma outra live. E isso aí, esse link não é para live, né? A live vai estar amanhã às 16 horas sobre história ambiental na página do
eles vão transmitir ao vivo às 4 horas pelo Facebook, tá? Depois eles vão colocar no canal. E esse link aqui é do canal do YouTube da Ampul no YouTube, que é um canal que chama Historiador Explica, e que eu fiz um podcastzinho sobre a questão dos movimentos ambientais e transformações ambientais no Brasil, na República. Então, eu convido vocês a visitarem, tá? E a assistirem, se vocês acharem que vale a pena, né? Que é bacana, vocês podem compartilhar, por favor, com os amigos, né? E o outro aqui, eu vou mandar o link de um canal no YouTube que eu trabalho, que é um canal sobre história ambiental. São programas, tá? São pequenos podcastzinhos. Eu tenho duas playlists. A primeira, por que não está copiando? A primeira playlist, ela tem 51 programas, e na segunda série do nosso canal, eu já tenho, atualmente, agora está aí, ó, eu já tenho mais 63 programas atualmente, ou 62, não tenho certeza, e são sobre aspectos diversos, tá? São sobre história dos animais, história dos rios, né, todos relacionados à história e à questão ambiental. Quando eu montei esse canal aí As 4 Estações, do YouTube, primeiro ele é um programa de rádio que passa toda quinta às 11 horas na Rádio Educativa do IG. Ele tem 5 minutos. Segunda, aí eu coloco no YouTube, no podcast do Spotify. E a intenção é tanto atingir alunos de ensino médio, ou de graduação da história, ou de algumas áreas afins da história ambiental, e também a minha expectativa é que ele possa ser, digamos assim, usado em sala de aula, explorado em sala de aula. Como ele é curtinho, né, ele pode ser exibido em sala de aula e depois gerar um debate, ou gerar algum tipo de atividade. Então, eu gostaria de divulgar entre vocês o canal, que atualmente tem mais de 100 programas, né, e essa entrevista da Ampul, né. Amanhã tem uma live sobre história ambiental no Facebook da Ampul, tá, Brasil, né. Então, queria convidar vocês, né, essa área nova da história ambiental, que estou muito entusiasmada com ela, acho isso muito fascinante, então, queria compartilhar com vocês. Bom, então, vamos começar, eu vou tentar falar mais ou menos do tratamento de cada um dos pontos, então, são 17h25 agora, né, eu vou tentar falar uns 20 minutos sobre a questão de percursos de pesquisa histórica, tá? E eu creio que eu estou falando para alunos de graduação ou alunos que acabaram de formar, é isso mesmo, Cacira? São alunos, inclusive o Matheus, aquele aluno da PUC que você foi da banca. Que ele já formou, né? Tá. Já formou. Então, eu estou com alunos do 6º período. Sexto período de História, isso. Então, são alunos que estão começando a pensar, né? Às vezes, quando eu entrei na graduação, em 1900, antigamente, quando entrei, eu entrei para ser professora, né? Eu gostava, na verdade, desde menina que eu queria ser professora, entre outras coisas, né? Mas, assim, ser professora me agradava muito e eu não via no curso da graduação essa coisa da pesquisa. E quando eu enxerguei que havia caminhos de pesquisa, eu fiquei muito interessada, né? E eu creio que a minha intenção inicial de ser professora fez com que eu nunca separasse pesquisa e ensino. Eu sempre tive e tenho muito orgulho, eu sempre me apresento. O que você é? Eu sou professora, né? A gente ouve comentários horríveis, do tipo, coitada, você é professora, né? Mas é uma cachorrada que tem aqui. Peraí, só pedir. Vocês duas aí. Papai. Bom, isso aqui a gente trabalha em casa, né? Cachorro, né? Então, assim, eu acho que as coisas andam muito juntas e eu creio que essa é uma mensagem que a gente tem que dar aos jovens, né? E o professor pesquisa.
E um pesquisador, quando ele dá aula, ele é muito melhor pesquisador. Por quê? Porque no convívio com alunos, é que a gente, às vezes, tem perguntas, né? Às vezes a gente pensa, muita gente acha que os alunos não têm nada a oferecer, mas os alunos têm dúvidas, às vezes, que podem parecer, assim, bobas, mas, na verdade, como eles são ainda tem aquele espírito independente da juventude, na verdade, às vezes a pergunta é simples, mas ela vai no fundo da questão, né? Porque ela é desprovida, às vezes, dos vícios da academia, né? Da arrogância da academia. Ela é natural, né? Ela é dirigida. Então, dar aula provoca muito a gente, né? Provoca muito. Então, essa coisa de pesquisa e ensino. E, justamente no sexto período, quando eu estava no sexto período, que eu acordei para a ideia de que eu podia fazer pesquisa. E eu fiquei, era uma coisa muito rara na universidade, no departamento de História naquele ano, que a gente pudesse fazer pesquisa, e eu vi essa porta, né, e fiquei realmente entusiasmada. E eu acho que, para falar de percursos de pesquisa histórica, não vejo como separar da vida pessoal de cada um. Então, eu vou ter que falar dos percursos meus de pesquisa histórica, né? Porque eu acho que, dando exemplos, eu posso estimular os alunos aí a pensar que é nas coisas simples, é nos momentos simples, é nos insights assim, que às vezes a gente tem numa mesa de bar, ou conversando com os colegas, né? Ou assistindo alguma coisa, uma aula, que a gente tem, digamos assim, aquela ideia, né? Olha só, eu podia tanto estudar isso, isso tem tanto a ver com a minha vida, isso, eu gostaria tanto de estudar isso. Então, eu vou contar alguns percursos meus. Quando eu estava na graduação, no sexto período, eu tinha uma disciplina que se chamava História das Ideias Políticas, tá? E eu tive uma aula sobre anarquismo. E eu achei aquilo tão legal, assim, eu gostei tanto das ideias dele, porque, na verdade, você gosta do que você... coisas que dizem, que batem para você, que são significativas para você, que despertam em você alguma coisa que você sempre pensou, ou que você sente, né? Que fazem com que aquilo ganhe um sentido especial para você. Eu achei muito interessante, eu falei assim, gente, né? Eu queria estudar isso, né? Eu conversei com minhas professoras todas, na época era uma grande professora que eu tive, a Sheila Baggio, mas ela não aceitou me orientar, porque ela não tinha muita experiência em orientação, e eu acabei conseguindo uma professora para me orientar, que até a Eliana Dutra, de quem hoje eu sou muito amiga até hoje, e aí eu não sabia o quê, né? Não sabia, mas como é anarquismo? Mas é tão amplo, né? Então, na época, na verdade, era uma época que a academia, anos 80, né? Isso era 83, 84, tá? A academia começava a descobrir, tinha muita pesquisa, como havia muita pesquisa nesse período sobre o movimento operário, porque era uma época que tinha tido as greves do ABC no final dos anos 70, depois a fundação do PT em 1980. Então, a historiografia se voltou muito para a questão operária, para a questão dos movimentos sociais no início do século. E como havia muita gente voltando do exílio, lendo Thompson, trazendo traduções de Thompson, de Castoriadis, né? Então, houve digamos assim, uma ascensão grande dos movimentos, do estudo dos movimentos sociais. Então, eu comecei a ler milhões de coisas sobre anarquismo, não milhões, né? Mas muitas coisas sobre anarquismo, até achar, num pé de página, uma referência solta a um anarquista, um único anarquista mineiro, que era o homem que eu e o Matheus amamos, que era o Avelino Fósforo. Aí eu pensei assim, olha, isso aqui, então, quem sabe, né? Eu vou atrás desse Avelino Fósforo aqui. Me pareceu simpático, ele era escritor, tinha escrito peças de teatro, e a partir daí, né, eu fui desbravando, já que ele era mineiro, cadê os livros dele, cadê as fontes deles? E aí, é engraçado que quando a gente se entusiasma, e a gente é quase que capturado por um tema, a gente começa a pensar como é que eu vou achar esse assunto, né? Então, a gente vai para a biblioteca, vai para arquivo, pergunta às pessoas,
e isso faz com que a gente vá vivendo, né? Uma coisa também que eu defendo, assim, a pesquisa histórica, assim como a docência, ela nos alegra muito quando ela é quando ela é uma aventura intelectual, né? Viver essas coisas como uma aventura intelectual, como uma descoberta, como uma, digamos assim, uma investigação, né? Como se a gente fosse uma espécie de um detetive atrás de sinais que a gente pudesse ir seguindo para tentar construir uma narrativa, entender essa história, né? E acho que quando a gente é tomado por esse entusiasmo, a vida da gente é muito mais alegre, né? Principalmente porque a pesquisa é algo que você tem momentos de muito drama, na hora que você não encontra uma fonte, na hora que você não encontra nada no arquivo, dá um certo desespero. Então, esse entusiasmo ajuda a gente a superar algumas coisas, né? Então, o primeiro ponto que eu queria destacar dessa história pessoal que eu estou contando é o surgimento do tema, tá? Vamos pensar o que isso pode ser mais geral, além da minha história pessoal. Eu acho que a gente tem que escolher o tema que nos move. Né? Como é que a gente vai descobrir um tema de pesquisa? Como é que a gente vai iniciar uma pesquisa? Eu acho que a gente tem que ser despertado por algo que realmente nos move. E para que algo nos mova, né, claro que a gente não vai ficar assim, digamos assim, completamente passivo, esperando que algo nos mobilize. Na verdade, a gente tem que ir atrás. Porque quanto mais você estuda, quanto mais você assiste filmes, eu acho que tem uma coisa cultural também, né? Assistir filmes, ler coisas, ler literatura, né? Ouvir músicas. Eu acho que quanto mais estímulos culturais, quanto mais conversar com os colegas, né, também, porque essa vivência na universidade, vocês agora não podem fazer isso, tadinhos, que vocês estão tudo os jovens estão todos de quarentena, isso é muito triste, mas é aquela coisa de sentar numa mesa e debater, de fazer um trabalho em grupo, debater com o colega, né? São experiências ricas, são experiências afetivas e intelectuais, porque todas envolvem afeto, que fazem com que a gente seja bombardeado por várias coisas, que a gente entre em contato com várias coisas, até que a gente possa, né, pensar assim, puxa vida, né, como eu gostaria de estudar isso. Então, eu acho que parte de uma questão que você tem que entusiasmar por ela, né, mas, ao mesmo tempo, a quanto mais coisas você for exposto, né, quanto mais estímulos intelectuais você for exposto, mais chances você tem de ser, né, despertado para o interesse. Então, por exemplo, no caso aí, eu acho que tem várias coisas sempre afetivas ligadas, né? Primeiro porque era uma época de marxismo muito ortodoxo, né? Eu estudava numa faculdade, então tinha uns colegas que eram da Libelu, que eram trotskistas, eu achava todos um pouco autoritários. E o anarquismo me pareceu uma opção de esquerda, assim, tão libertária, tão bacana, né? Que eu gostei daquilo. Eu acho que, né, eu tinha um espírito mais desobediente para ser mais. E a outra coisa importante é que digamos, essa afinidade, né, no surgimento do tema. Eu estava numa aula que eu tinha uma professora que eu adorava, eu adoro até hoje, uma pessoa que eu muito tempo, uma professora muito bacana, né? Então, essas coisas de você ter aquele insight, ter né, aquela emoção, um encontro. Então, o surgimento do tema é algo aleatório, mas quanto mais a gente lê, assiste aulas, conversa com pessoas, tem estímulos culturais, nós podemos, né, se interessar. E acho que hoje isso é muito generoso para os historiadores. Por quê? Porque a história, atualmente, ela abriga muitas possibilidades de pesquisa. Antigamente, o historiador lidava com certos temas, e hoje não. Você pode lidar com a história da música, você pode lidar com a história do presente, mesmo que eu tenha um pouco de dificuldade, porque eu nunca consegui descobrir a diferença entre a história do presente e a sociologia. Ainda queria saber.
Mas, assim, tem essa chance, você pode lidar com a história do teatro, com a história do circo, com a história da arte, com a história... Quer dizer, abriu muito o leque, com a história ambiental, com a história cultural, com a história de gênero. Então, tem coisas muito ligadas à nossa vida, à vida de cada um, né? E, assim, é claro que a gente não pode deixar que a nossa vida pessoal, que ela dirija a pesquisa. A gente não pode ter a pesquisa como, digamos, o norte só da pesquisa, porque senão a gente faz um trabalho muito parcial, né? A gente não pode fazer necessariamente história desde o início, para defender uma causa. É complicado, né? Porque você tem que deixar o tema te surpreender e te ensinar além do que você já sabe, né? Mas eu acho que sem paixão, sem afeto investido, a pesquisa não vai para frente, né? Então, é um equilíbrio difícil. O tema de pesquisa tem que ser algo de afeto, objeto de afeto, né? Objeto de identificação pessoal da gente, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado para não ser, digamos assim, como um trator sobre o tema, para não julgar todos os nossos preconceitos, todas as nossas ideias, e tentar moldar o tema ao nosso ponto de vista. Então, a gente pensar, né, digamos assim, um espaço para que as fontes, para que esse estudo, para que essa aventura intelectual nos conte algo que a gente não sabia, né? Que mude o nosso jeito de pensar, torne o nosso jeito de pensar mais complexo, mais plural, né? E por aí vai. Bom, que é o problema da história militante também, né? Eu estou falando que a gente tem afinidade com isso, mas eu estou dizendo também que a gente não pode fazer uma história militante no sentido de uma história que sirva, que a gente construa desde o início para que ela sirva a um pressuposto inicialmente dado. Aí a gente não está fazendo história, né? Então, essa coisa já entraria um pouco em metodologia, mas eu vou seguir um pouco mais a questão do surgimento do tema. Tá. Um outro ponto, e eu estou de olho aqui nos comentários, se alguém tiver alguma dúvida. Um outro ponto acerca do percurso de pesquisa histórica é o fato, eu vou dar, né, mais um dado dessa linha de pesquisa. Quando eu era uma menina, né, eu tinha 22 anos. E aí, eu fui encantada com foto, eu fui na biblioteca pública, eu descobri os livros dele todos na Academia de Letras, descobri que os jornais que tinha notinha de 10 páginas, né, os jornais que eu tinha editado, eles estavam preservados no Arquivo Público de Belo Horizonte. Então, claro, eu tenho um formato, e daí eu fui descobrindo outras coisas. Mas eu descobri também uma coisa que eu fiquei apavorada nos meus 22 anos. Eu descobri que tinha uma professora da Faculdade de Letras, que era uma professora muito importante da Faculdade de Letras, uma grande estudiosa, que é a professora Letícia Malá, e eu soube que ela que ela estava escrevendo uma tese de professor de titular, para defesa do seu concurso de titular, sobre o Avelino Costa. E aí, né, eu pensei, uai, e agora, né? Quer dizer, uma mulher dessa, né, fazendo essa tese, eu não vou ter nada para falar, né? Ela vai realmente falar tudo, quem sou eu, né? E aí, o que acontece? Às vezes a gente fica desanimado porque, né, as pessoas já pesquisaram o tema, o que eu vou dizer agora? E, no fundo, né, quer dizer, às vezes, né, a pesquisa não tem muito o que dizer para a originalidade, mas a gente tem que pensar nisso com cuidado, né? A nossa pesquisa, como é que ela vai ser diferente das outras pesquisas, né? E hoje que eu sou, né, uma mulher mais velha, que eu devo ter hoje a idade que a Letícia Malá tinha nessa época, eu vejo que o meu livro, o meu trabalho que eu fiz, é tão diferente dela, né? Até porque ela era uma pessoa da área de direito, uma pessoa da área de história, eu estava interessada em determinados aspectos, ela em outros. Então, nós fizemos trabalhos completamente diferentes. E, no caso, eu vejo que eu tinha, apesar da minha pouca idade, ela tinha várias habilidades que eu não tinha, imensas habilidades que eu nunca tive. Porque ela é da área de letras. Mas eu tinha uma habilidade que era diferencial. Eu sabia mexer com fontes. E eu sabia, sobretudo, achar fontes.
tá? Porque o historiador tem suas próprias práticas. Então, o segundo ponto que eu queria dizer é que os falados sobre o tema que você gosta, não quer dizer que você não tem o que dizer, né? O que é importante, né, você descobrir, você vê, tem 4 livros sobre isso, o que eu vou dizer, né? Talvez você não encontre realmente uma forma de dizer nada sobre, você tem que desistir. Mas você tem que acreditar no potencial também de que, às vezes, a sua formação, a sua pergunta, a sua experiência de vida e os motivos pelos quais aquele tema te encantou são diversos. E por isso você tem algo a dizer diferente. Né? Então, assim, essa coisa de não desanimar, mas tentar pensar, né, o que você vai falar, qual é a sua contribuição. Né? E, no caso, eu achei que a minha contribuição, nesse ponto, a minha orientadora me ajudou muito, porque eu fiquei desesperada, e ela era uma jovem historiadora também, mas ela falou assim, não, Regina, você vai ter o que dizer diferente aqui, porque você é uma pesquisadora, né? Eu era uma menina, né? Era uma iniciação científica da área de história. E ela tinha razão, né? Eu lidei com fontes, eu descobri formas de pesquisa que eram muito boas, tá? E até nas entrevistas, né, eu entrevistava muito, várias vezes, o filho do Adelino, na época estava vivo, que era o doutor Nestor Fosco, que era um médico, e ele era muito velhinho, sabe? E eu caí nas graças do doutor Nestor, que conversou demais comigo, e quando eu escrevi o livro, eu fiquei muito feliz, porque ele leu, ele era um grande intelectual. Eu lembro que eu ia entrevistá-lo, eu ficava muito impressionada com a biblioteca dele. Porque era uma biblioteca maravilhosa dele. Ele morava ali na Avenida do Contorno, perto do Felício Roxo. E aí ele me disse, olha, meu pai ia adorar seu livro. E foi o melhor elogio, acho que eu recebi, assim, talvez em toda a vida, né? Porque foi uma honra para mim ouvir disso do filho dele, né? E eu brinco, porque o Fósforo foi o único homem na vida que só me deu alegria. Então, eu realmente me apaixonei por ele. Eu me apaixonei completamente pelo Avelino Fósforo. Só me deu alegrias. Né? Então, essa coisa assim, estou pensando, né? Surgimento do tema, não desanimar porque existem outras coisas, né? E, às vezes, também, além de uma aula, de uma coisa, algo muito importante, que é o fato de que, às vezes, o tema pode surgir no seu próprio cotidiano, tá? Da sua própria experiência, além de aula, de experiências culturais, mas de experiência. Eu vou dar outro, tá? Os exemplos são sempre meio bobos. A partir de um certo momento, mais ou menos 2008, por aí, eu me interessei muito por uma área da história ambiental que chama História Ambiental Urbana, tá? Que estuda as questões da cidade da cidade e das questões ambientais ligadas ao mundo urbano. Tá? Eu fiquei muito fascinada com isso, mas eu confesso que a forma como eu me interessei pela história urbana foi muito prosaica. Né? Eu tinha, na época, na verdade foi um pouco antes, 2 meninos pequenos, e eu comprei uma cadelinha para eles, até comprei, na época a gente ainda tinha essa coisa de comprar cachorro em vez de adotar. Era uma cachorrinha pequenininha, eu pensei, vai combinar com os meninos, eles podem brincar. Só que menino é um bicho muito bruto, né? Então, eles acabavam sendo muito inconvenientes com a cadelinha, porque queria pegar, passar, brigar com ela era sempre o inimigo e eles eram os super-heróis. Então, a cadelinha acabou virando minha, eu tinha que proteger essa cachorrinha deles até que eles crescessem. E eu comecei, até para descansar, que quando a gente tem menino pequeno, a gente trabalha igual
quê, né? Eu todo dia saía com essa cachorrinha, assim, 1 hora, era meu exercício físico. Eu andava 1 hora e meia com ela, andava muito. Andava uns 6, às vezes 8 quilômetros com ela de manhã. Os meninos iam para a escola e eu ia andar com a cachorrinha. Aí eu comecei a olhar, a ver tanta coisa na rua da cidade, sabe assim, a ver o lixo, né? Apesar de eu morar num bairro de classe média alta, em Belo Horizonte, o lixo da rua, né? O comportamento das pessoas em relação ao lixo na via pública, notar a arborização urbana, até também de um bairro de classe média alta, né? Que deveria ser uma arborização urbana muito bem cuidada, né? Mas todos os problemas que cercavam essa arborização urbana, o tipo de fiação que interferia com as árvores urbanas, o tratamento que os moradores de cada casa tinham, eu via as diferenças, né? Com a árvore que está na porta da sua casa, a interferência dos automóveis e caminhões que passam na rua em relação a essas árvores. O caminhão de mudança sempre destrói as árvores, né? Quando há uma mudança, a árvore na frente do prédio fica, em geral, danificada. Ou então na frente de obra, em que ela vira, às vezes, um varal para pendurar as coisas, né? Então, essa relação, ou pessoas que cimentam a árvore como se fosse um poste, né? E por aí vai, né? Comecei a prestar atenção na avifauna urbana, né? Porque como que você andando na rua, assim, olhando para as coisas, você vê e repara, né? Também acho que é uma época que a avifauna urbana da cidade diversificou um pouco, provavelmente pela destruição das matas ao redor. Os animais, para sobreviver, têm que vir para cá, né? Igual hoje em dia está cheio de ararinha em Belo Horizonte, né? Eu acho que elas vieram porque não tem mais onde ficar. E aí elas vêm tentar a vida aqui, algumas sobrevivem, outras não. Ou então a pomba trucal, que atualmente Belo Horizonte é cheia de trucal, né, que é uma pomba silvestre, não é um pombo doméstico, nem transmite doença, é uma ave silvestre, e Belo Horizonte está cheia de trucal, porque não tem mais mata, né? Então comecei a pensar nisso, e até quando eu era menina em Belo Horizonte, só tinha pardal, né? E aí eu comecei a ver tico-tico, bem-te-vi, sabiá, essas araras, que começaram a ter outros tipos de pássaros, aquele macaquinho que tem muito em alguns bairros aqui em Belo Horizonte, porque eles, né, cada vez invadiram mais esse espaço urbano. Comecei a pensar, eu nasci no outro bairro, nasci no bairro Floresta, né, que era um bairro muito mal arborizado na minha infância, ainda é hoje um bairro mal arborizado. Então, eu tinha essas experiências urbanas, as enchentes que eu vi no bairro Floresta, quando eu era menina, todo dia tinha enchente ali por causa do Rio Arrudas, né? E aí eu lembrei que as pessoas que viviam, eu estudava numa escola lá, e a escola era uma escola que recebia muitas crianças que eram ali, que viviam ali naquela favela de Santa Teresa, e aí, quando havia enchente, os meninos da escola eram muito afetados, né? Não eram da minha sala, né? Porque essa escola tinha, assim, hoje eu me lembro, né? Era o grupo escolar José Bonifácio, que existe até hoje, ali na rua Emílio Alves, claramente tinha uma segregação, né? Em cima eram os meninos pobres, que a gente era, né, filho de funcionário público, na época, muito, assim, muito humilde, né? Mas, de certa forma, todos brancos, né? E eu me lembro claramente que as salas de baixo, que em tese estavam num andar diferente, porque eram os meninos atrasados, né? Que tomavam bomba, eram, na verdade, os meninos negros e pardos que estudavam lá embaixo, né? E aí, eu lembrei dessa escola, de como eu convivia com crianças de longe, né? Porque eu via eles nos andares de baixo, né? Ou então eram eles que comiam na cantina escolar, que a gente levava merenda, mas eles não, eles tinham que comer a merenda escolar. Eu vi que eles eram as crianças afetadas pelas enchentes, né? Que havia no bairro, ali entre Santa Teresa e Floresta. Então, assim, essa coisa, né, de começar a pensar, né, a prestar atenção, né, na poluição, quando havia estio, né, no aumento da nebulosidade, quando está tendo fogo ao redor de Belo Horizonte, que daqui a pouco vai começar a pegar fogo de novo, né, por causa do estio, de ver, às vezes, a interferência
de carroça urbana, né, dessas carroças que fazem transporte urbano na cidade, ou então de perceber o papel dos coletores de lixo, né, das pessoas dos catadores de lixo na cidade, que acabam sendo quase mineradores do nosso lixo, né, tentando tirar dali algum valor, né. Sempre aqui no bairro também eu vi muitas pessoas catando lavagem para porco, né, no meio dos lixos que a gente joga fora. Então, essa coisa de como que a cidade, né, se você prestar atenção, né, como que as coisas e por que é assim? Porque tem uma história, né, a cidade de Belo Horizonte. Por que tem enchente? As canalizações que ocorreram desde os anos, na verdade, desde a fundação de Belo Horizonte, né, que eles fizeram os rios ser retos, né, e construíram um determinado tipo de esgoto, né? Ou então a história nasceu para ser cidade-jardim, mas não é cidade-jardim, né? É uma cidade toda asfaltada, cada vez mais asfaltada, com a Serra do Curral minada por trás, né? Então, assim, são sinais, né? São coisas que, se a gente parar da vida pessoal da gente, né, a gente vê que todos esses detalhes que nos cercam aí estão cheios de história, né? Histórias a serem exploradas. E talvez, por ser uma pessoa que sempre gostei de cidade, eu até gosto de ir para o mato, mas eu gosto muito de morar na cidade, porque na cidade a gente é anônimo, né? Ninguém sabe quem nós somos. Adoro cidade, adoro o anonimato da cidade. Mas, assim, essa coisa de querer viver numa cidade boa, né? Arborizada, limpa, com justiça social, e como que essas questões ambientais estão ligadas à justiça social, né? No caso, por exemplo, eu era uma menina de origem bastante humilde, mas quando tinha enchente, a minha casa me inundava. Agora, do coleguinha lá de baixo, que era das salas atrasadas, né? Aquele coleguinha tinha o seu barracão inundado, né? E ele comia merenda escolar, e ele não conseguia ir bem na escola, né? Ele não conseguia ser aprovado, porque não tinha condições, às vezes, nem nutricionais, né? Eram crianças desnutridas, né? Que a desnutrição nesses anos 60, 70, né? Isso é anos 70. Era uma coisa impressionante, a morte por mortalidade infantil em Belo Horizonte. Então, como que essas coisas estão todas ligadas, né? Então, esses percursos aí, então, pegando o terceiro tema, eu falei do surgimento do tema a partir de estímulos intelectuais, né? No caso, aulas ou outras experiências culturais. Eu falei da ideia de que a gente tem que ter muito claro qual a contribuição que a gente tem e não desanimar se já existem outras pesquisas na questão de escolher, né, esse percurso da pesquisa histórica, o ponto de partida do nosso percurso. E agora eu vou dizer dessa questão do afeto e da vida, né? Quer dizer, como que o interesse pela história, eu imagino que vocês todos que foram estudar história, né, talvez vocês possam explicar por que vocês gostam de história, né? Por que vocês se interessaram por isso. Então, às vezes também, uma coisa a se investigar no ponto de partida de uma pesquisa histórica é pensar na própria... Vocês são muito jovens, né? Tem 20 anos, 20 e poucos anos. Mas, assim, na própria experiência, né? E como que tudo que nos cerca, né, tá cheio de história. Seja de história... E aí a gente pode pensar até em histórias mais remotas, né? Se você pensar no amor romântico, por exemplo, você pode pensar que ele remete até ao tempo medieval, como o Le Goff nos mostra, né? Quer dizer, então as coisas às vezes têm histórias de longa duração, né? Eu falei de coisas da história urbana aí dos anos 60 e 70, que na época foi a pesquisa que eu fiz sobre árvores da cidade e sobre a poluição em Belo Horizonte, que eu publiquei algumas coisas, mas essas coisas que estão um pouco ligadas, né, à própria experiência pessoal da vida, né? E eu acredito que isso torna a prática da pesquisa histórica não apenas muito mais interessante, mas se você começa a pensar por que o tema te diz respeito, é que você consiga fazer daquele tema, né, daquela pesquisa, é uma aventura intelectual, né, em que você vai tentar fazer com que o tema te ensine coisas que você não sabia, que o tema abale seus pressupostos iniciais, que o tema mude você, seu modo de pensar e de existir e de agir, mas também que você possa explorar
os seus próprios afetos, né? As suas próprias afetividades, as suas lembranças, né? Porque eu acho que nada que a gente faz na vida está dissociado disso tudo, né? Então, pode ser uma aventura também afetiva, né? E de amadurecimento, digamos assim, psíquico, né? Partir para a pesquisa como quem parte para uma aventura. É uma aventura intelectual e é uma aventura psíquica, né? Eu, por exemplo, continuo, agora eu sei muito mais por que eu gosto de morar na cidade, né? Mesmo que eu adore ir no mato por alguns dias, tá? Eu sou uma mulher urbana, né? Então seria outro tema, né? Afeto e vida. Bom, eu já falei aqui, né, 25 minutos, quase 30 minutos sobre esse primeiro ponto, então eu vou passar adiante, tá? Queria saber se vocês querem me perguntar alguma coisa, né, para eu falar das metodologias. Metodologias e fontes, né, vou falar juntos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode dizer, né? Só me digam se vocês estão me ouvindo bem. Tá ótimo. Recorte. Tá. Tá. Bom, isso entra um pouco o recorte da pesquisa, entra bastante na metodologia, né? Porque, por exemplo... Regina? Oi. Na verdade, assim, eu como professora, né, às vezes eu ouço os alunos falando assim, eu queria tanto pesquisar, assim, a escravidão, né? Então, assim, é algo que é muito interessante, porque eles vêm com essa ideia, assim, né? Então, como você se apaixonou, né, pelo tema que você pesquisou lá na iniciação científica, e aí você vai encontrando esse recorte. Eu acho que isso é muito bacana de você, quando você falar de metodologia, se você puder falar sobre isso, acho que fica muito bom. Tá, falo agora, tá? Você tem razão. Esse é um drama dos orientadores, porque as pessoas chegam assim, eu quero estudar a história da humanidade, né? E isso é o caminho para o fracasso, né? Primeiro, porque a gente não pode ser assim, isso envolve a pesquisa, ela envolve uma certa humildade, né, gente? Porque a gente tem que pensar que a gente, assim, não é o Mark Bloch, não é uma pessoa que vai escrever sobre tudo, a gente está começando, né? Então, a gente tem que delimitar um ponto. Então, por exemplo, o que eu gostei? Eu gostei lá na aula da minha querida professora Sheila Bajo, anarquismo, falei, que bacana, né? Então, como é que você recorta? Você tem que se expor ao tema para recortar, né? Você tem que se expor. Porque se você falar, vou escrever a história do anarquismo, eu estou fadada ao fracasso. Seja que idade eu tiver, ou que experiência eu tiver, porque isso é muito grande, né? E para quem está começando, então, vocês são jovens pesquisadores, é quase impossível, porque vocês vão se perder em tanta coisa. Então, veja bem, se você pensa assim, eu quero estudar escravidão, eu quero estudar anarquismo, eu quero estudar a questão da mulher na história, eu quero estudar a questão dos animais na história, ou eu quero estudar a história de tecnologias, ou a história da ciência. Esse é o tema, né? Um grande tema. Mas você tem que focar. Porque você pode ter a todo momento a ideia de que você está estudando a questão da escravidão, mas a partir de um ponto, a partir de um lugar bem delimitado, para que você consiga viabilizar leituras, coleta de fontes e a própria escrita e o sucesso do seu trabalho. Porque a gente, claro, quer estudar uma coisa que vai nos estimular intelectualmente, afetivamente, mas a gente quer ser bem-sucedido no seu TCC ou na sua dissertação de mestrado, ou seja, no que for, né? A gente tem que colher o sucesso e a gente tem que fazer isso num tempo hábil. Por quê? Ninguém aguenta fazer graduação muito tempo. A gente vai ficando cansado. E, além disso, é uma coisa
que custa dinheiro, custa tempo, custa investimento, né? Então, você tem que ter, são 4 anos de curso, eu tenho que viabilizar isso aqui em 4 anos. Em 4 anos, não, em menos tempo, porque o TCC é a partir de um certo momento. Então, para viabilizar, você tem que ter um ponto bem delimitado. Então, ótimo, eu quero estudar escravidão. Ótimo. Então, o que o orientador vai poder te sugerir? Né? E aí eu até entro um pouco no outro ponto. Você tem que fazer uma certa... E essa pesquisa bibliográfica, ela depende um pouco até, por exemplo, do nível da sua pesquisa. Se é da graduação, se você está fazendo um mestrado, vai ser diferente, né? Mas vamos lidar com a ideia da graduação. Se você quer lidar com a escravidão, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, escolher algumas obras clássicas, básicas, sobre a escravidão, né? E até de autores diferentes e de, às vezes, de tempos diferentes, né? Para você... E aí, isso na graduação, isso exige um orientador para te indicar um pouco, 6 obras básicas para você ler, né? Então, você vai demorar aí 2 meses lendo, né? Então, por exemplo, no meu caso aí, da minha graduação, eu estudei anarquismo. Então, o que eu fui ler? Eu li o George de Cook, eu li alguns 2 ou 3 clássicos sobre anarquismo, assim, geral, e tem que ser em português, porque raramente na graduação a gente lê outra língua, e li algumas coisas que estavam saindo no Brasil. Então, eu li fontes como Edgar Rodrigues, que era um anarquista, então nem era literatura de bibliografia, ele era um anarquista escrevendo sobre a história do anarquismo. Eu li o livro do Francisco Fute Hartmann, Nem Pátria Nem Patrão, que é onde eu encontrei a nota de pé de página sobre o anarquista, o Avelino Fóscoro, e li mais algumas coisas. Então, assim, essa coisa de você se situar, né? O que as pessoas... Qual é a literatura básica sobre escravidão? No caso da escravidão, em geral, os cursos de graduação têm uma disciplina sobre isso, né? Então, é mais tranquilo. E alguns temas, por exemplo, raramente existe uma disciplina sobre anarquismo num curso de história. Então, aí você tem que contar com o orientador. Às vezes, você vai ter essa bibliografia básica no curso de graduação. E aí, o primeiro passo para recorte, eu acho que conhecer uma bibliografia básica, né, com uma leitura cuidadosa. Né? Eu acho que leitura, às vezes a gente vai lendo assim, muito superficialmente. Eu sempre fui adepta da gente ler menos coisa com maior profundidade. Então, melhor, às vezes, do que ler 20 livros correndo, é você escolher ali alguns livros que você lê com mais calma, que você reflita mais cuidadosamente sobre essas obras, que você faça um fichamento sobre elas, que você delimite ali quais os pressupostos teóricos de cada autor, né? E, às vezes, alguns artigos podem ajudar, porque artigos são mais rápidos de ler do que livros, né? Então, você pode, às vezes, recorrer a alguns artigos, né? E aí você cria um conhecimento básico ali, né? E a forma de descobrir um recorte, né, você tem que achar um tema que seja viável para você pesquisar, que tenha fontes para você pesquisar. Porque a pesquisa só de revisão bibliográfica, ela é muito difícil, principalmente para quem está começando. E é tão bom ir para um arquivo, ou então, hoje em dia, quem trabalha, às vezes quem estuda e trabalha, não tinha tempo de ir no arquivo, não tem tempo de ir no arquivo. Mas hoje tem tanta coisa online, né? Tanto documento online, já se foi o tempo de que as pessoas que trabalhavam de dia não podiam fazer pesquisa, porque o arquivo está fechado de noite, né? Porque muita coisa se consegue online. Então, essa coisa de tentar delimitar um ponto, né? Às vezes você próprio tem que se esforçar para achar um ponto, às vezes algo que esteja ligado a uma história que você ouviu, a uma notícia de jornal sobre um tempo do passado, a cidade que você conhece, né? E você quer saber como é que foi determinado processo ali, né? Você tem que delimitar, né? Delimitar bem claramente. Ou um tema, né? Primeiro o tema, né? Então, por exemplo, qual o tema? Vou dar o exemplo do trabalho para ficar bem palpável. O tema era anarquismo. Aí eu descobri, né, um tema mais específico, que era o Avelino Fóscoro, tá? Então, a partir disso, eu tentei delimitar
pegar as coisas básicas que tinha sobre ele, tinha um texto do Eduardo Frieiro sobre ele, aí eu vi que ele tinha publicado em jornal, que ele tinha publicado em revista, aí eu consegui os livros dele estavam na Academia Brasileira Mineira de Letras, outros estavam na Biblioteca Pública, os jornais estavam no Arquivo Público. Então, você vai, e cada uma dessas descobertas, a gente fica assim, muito entusiasmado e muito feliz, né? Hoje em dia, por exemplo, os livros dele não estão online, mas eu poderia ler todos os jornais, quase, online, no site do APM, né? Na época, ele tinha publicado um jornal que não tinha em lugar nenhum no Brasil, mas eu entrei em contato com o arquivo de Galerenro, que era lá em Campinas, que é um arquivo que tem muita fonte de anarquistas no Brasil, e aí eles me disseram, eles entraram em contato com o Centro Internacional de Anarquistas lá, eles me ajudaram de Amsterdã, e o jornal que foi publicado aqui em Paraupeba existe lá em Amsterdã. Então, eu consegui o contato deles, né, consegui ler o jornal via o contato de Amsterdã. Então, por exemplo, é uma fonte que a Letícia Malar não tinha, né, e eu consegui acesso, tá? E aí, ela, quer dizer, essa coisa de você ir delimitando e fazendo conquistas, o que vai te animando. Mas uma outra coisa importante na metodologia de recorte é a cronologia, tá? Além de você ter que precisar mais, eu vou estudar, por exemplo, eu quero estudar gênero, mas eu vou estudar a questão das mulheres e da amamentação nos anos 30, né? Quando a gente acha um monte de propaganda nas revistas que estimulam o uso de leite em pó no Brasil e que começam a lidar com a imagem de que a amamentação é fraca, né? E todas as questões que vêm daí. Ou se você quer estudar homossexualidade, né, você pode pensar que você vai ter que achar, né, algum caminho, né, por exemplo, algum exemplo histórico, né, algum fato histórico, algum, né, evento mais marcante que possa ser, digamos assim, a porta de entrada para você encontrar a questão do homossexualismo na certa época. Ou então você pode gostar de, por exemplo, de literatura e tentar pensar um autor, né, que possa te falar, né, estar escrevendo numa época, ser aí um homem que escreve numa época, uma mulher que escreve numa época, e que você vai atrás, né, desse pensamento, que é um pensamento do seu tempo, né? Existem até cuidados especiais para se lidar com a arte, né? Porque a arte não é explicável historicamente, totalmente, né? Pela determinação histórica ou pelo contexto histórico. O artista é aquele que, por excelência, excede o seu contexto histórico. Então, para estudar esses temas, há que se pensar muito numa metodologia específica. Fifi, Jasmin, numa metodologia específica que possa você não passar o trator do pensamento histórico sobre uma área que é diferente, né? No caso, a literatura, ou artes plásticas, ou o cinema, né? Por exemplo, pensar em Humberto Mauro, vamos supor, eu gostaria tanto de estudar Humberto Mauro, né, um cineasta que fez tanta coisa nos anos 40, ou eu gostaria de estudar a história do rádio em Belo Horizonte, né? Ou determinado programa de rádio que possa ter feito muito sucesso, novelas de rádio nos anos 50, né? Quer dizer, para esses temas de pesquisa, o céu é o limite, né? Mas a cronologia é importante, porque você tem que ter o início e o fim, né? Você não pode, por exemplo, anarquismo desde sempre. Primeiro que você corre o risco de ser muito anacrônico, né? De ver anarquismo nas comunidades cristãs. Não, você tem que pensar nos eventos que eles têm uma característica histórica, né? Mas, em segundo momento, essa ideia de que a sua pesquisa, mesmo que com o decorrer da pesquisa você mude um pouco os cronogramas, mas você tem que pensar qual é o meu tema
né? Qual que é o meu tema mais específico e quando eu vou estudar isso, né? E aí, há que se ter uma data de início e de fim, tá? E o grande perigo dessas datas de início e de fim é que a gente se apegue demais aos marcos oficiais, tá? Ou seja, vamos supor, então eu vou estudar anarquismo na Primeira República, então vai de 1889 a 1930, né? Seria assim, eu vou estudar tal coisa no Império. Então, vai de 1822, ou então né, na primeira regência, da segunda regência, né? E colocar esses marcos oficiais como parâmetros da sua pesquisa. E qual que é o problema disso? Né? É que você pega um parâmetro que foi decidido com base em outras questões e você aplica ao seu tema. E isso não é bom, né? Como é que a gente faz o recorte temporal? O melhor é ouvir seu próprio tema, tá? Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar lá vou dar outro exemplo que não do Avelino Fosco, tá? Essa coisa das árvores da cidade, né? Eu pensei assim, então vou pegar então na ditadura militar de 64 a 79 ou 85, e eu vi que não, né? Porque a história, por exemplo, da questão da arborização, ela vinha desde o início da cidade de Belo Horizonte, né? Então eu podia até a contemporaneidade, mas isso é um tempo muito longo, né? Então o que eu decidi fazer? Eu decidi pegar dos anos 50, tá? Que era o início, porque o que acontecia na cidade, né? Então, havia o início da migração do campo para a cidade, industrialização, explosão urbana, aumento da população, né? Abertura de grandes vias nos anos 60, a chegada do automóvel nas classes médias, né? As classes médias começam a comprar automóvel nos anos 60, e as casas não tinham garagem, então essas pessoas que têm dinheiro para comprar automóvel se mudam do centro da cidade para bairros onde as casas, os apartamentos vão ter garagem, vão ser construídos com garagem, o centro vai se deteriorando, porque cada vez mais ele tem menos gente de classe média, digamos, mais ajeitada ali, morando ali, então você vai tendo uma deteriorização gradual do centro, até hoje, né, que ninguém que tem dinheiro quer morar no centro, mas antigamente, quando a gente vê esses apartamentos grandes, antigos no centro, eles são excelentes, porque as pessoas que tinham dinheiro moravam no centro da cidade, né? Muitas vezes, era um lugar muito digno de se morar. Então, aqueles apartamentos em cima do Cine Palácio, por exemplo, são excelentes, né? E outros, entre outros. Bom, então, é o seu tema que vai, o que eu estou querendo explicar é que é o seu próprio tema que vai te mostrar o cronograma. Você não pode chegar e pôr um cronograma no seu tema, mas você tem que ouvir o que seu cronograma te diz. Então, se é muito grande, quando é que eu vou recortar? Vou pegar dos anos 50, que essa cidade está mudando muito, e que vai ter que, ao longo dos anos 50 e 60, derrubar um monte de árvore para poder urbanizar, né? E vão trabalhar, por exemplo, até desses anos 50 até... o marco que eu coloquei foi... eu peguei o período da ditadura militar e acabei por volta com o fim da prefeitura lá do... Como é que chamava, gente? Que canalizou o Rio Arrudas, né? Porque aí você tem um projeto de urbanização, de canalização e de asfaltar a cidade toda e de fazer da cidade uma cidade de carros, e não uma cidade de pedestres e, portanto, não uma cidade de árvores. Então, é o próprio tema, à medida que você vai consultando as fontes, como é que esse cronograma, para você firmar o cronograma, você tem que ir para o arquivo um pouco, você tem que se enfronhar no tema. Por isso que, para fazer um projeto, demora uns 6 meses, porque da escolha do tema, a você se aproximar da bibliografia, a você achar um recorte do tema para você lidar, a você se aproximar um pouco desse tema de pesquisa, para que o próprio tema te sugira uma cronologia de quando é que você vai começar e quando é que você vai, até onde você vai levar a pesquisa,
mesmo que depois, na execução do projeto, você mude isso um pouco, porque você vai ter que mudar à medida que você... Né, e você tem a flexibilidade de mudar um pouco, ou às vezes alargar um pouquinho para frente, para trás, ou às vezes encurtar um pouco mais também, à medida que você vê que aquele período é complexo demais, então você vai ter que, né, pegar os anos 50 e 60 só, né, ou os anos 20 e 30, você vai moldando, né, e, em geral, você pode escolher nas próprias fontes para justificar seu cronograma um evento que para você é significativo como introdutor de uma mudança ali do período que você quer estudar, até um evento que mais ou menos signifique que houve um ciclo, né? Que houve digamos assim, um processo que ganha corpo naquele momento ali e que você possa estudar entre essas duas datas. Né? Eu acho que essa escolha do marco cronológico é muito importante, ela tem que ser feita com muita humildade, né? Você tem que, mesmo, olha, se você começar de uma coisa muito pequena, ótimo. Depois, se você achar que você tem fôlego de aumentar, você aumenta. Se as suas fontes te derem fôlego para aumentar, você aumenta. Mas começa do pequeno, né? É melhor começar do pequeno e depois aumentar, porque aí você está ganhando, do que começar do grande e ter que diminuir, porque aí você está perdendo e vai achar que sua pesquisa está menor. E não, a sua pesquisa, na verdade, quando você foca, ela está melhor, não menor, né? Porque você vai ter aí 1 ano, 6 meses para fazer o projeto, acho que mais 1 ano, ou um pouco, né? Mais ou menos 1 ano para fazer toda a pesquisa e escrever. Então, você tem que pensar, você tem que ser prático, né? E que você... Eu tinha um orientador de mestrado, que era o Michael Hall, está vivo, né? Ainda bem, porque ele é uma simpatia, que a primeira coisa, quando a gente sentava na cadeira dele, a gente já estava designada para ele ser orientador, e a gente sentava na cadeira, ele olhava para a gente, e ele falava assim, nesse momento, você não vai escrever a grande obra da sua vida, viu? Deixe isso para depois. Agora você vai escrever uma coisa bacana, séria, fundamentada, mas modesta. Tá? Seja humilde. E aí, acho que a humildade de fazer algo que seja modesto, mas dentro do qual você tenha, se você souber recortar, se você for para o arquivo, ou se você consultar online na internet os arquivos, que você tenha algo bom para dizer. Você tem uma mensagem bacana, uma coisa original para dizer. E ela vai ser uma contribuição, porque vocês estão começando a carreira de pesquisador, né? E coisa que vocês também, depois, vão poder, quando dar aula, né, se sentir mais à vontade nesse tema, estimular seus alunos, contar a história da sua pesquisa para os seus alunos, né, e tentar mostrar para eles, eu acho que quando a gente dá aula de história, a gente está sempre tentando convencer os alunos de que história é uma coisa boa para se estudar, é importante se estudar, tentar mostrar para eles que a história está ligada à nossa vida, assim, de uma forma indissociável, né? Assim, são muitos canais de comunicação entre a disciplina da história e a vida da gente, né? E, em geral, é a grande dificuldade que os alunos encaram a história como uma disciplina que fala de coisas que são muito alheias à vida dele, à coisa deles, né? Então, você pode começar a mostrar para eles que a história do funk, né, é uma coisa bacana, que está ligada, por exemplo, à questão da história cultural, à vida dessas sociedades, à questão da violência, à questão da rebeldia, né, ou então né, e mostrar, né, que tudo que ele gosta tem história, né, que tudo que ele usa tem história, que a escola que ele estuda tem história, que as roupas que ele usa tem história, que os objetos que ele anseia ter, né, ou que são objetos de desejo, de consumo, tudo tem história, né, e eu acho que esse aí é o desafio do professor, é convencer o aluno de que estudar a história é uma coisa muito importante para a vida de cada um, né. O Matheus está me dizendo aqui sobre interdisciplinariedade, a possibilidade de se iniciar uma pesquisa em diálogo com outras áreas, e essa é uma pesquisa muito importante, tá? O Júlio me falou sobre história ambiental, tá? Eu vou falar depois um pouco, então, tá, Júlio? Primeiro eu vou, no embalo aqui, eu vou falar da interdisciplinaridade, mas vou falar da ambiental, tá? A interdisciplinaridade é uma coisa muito bacana, né? Ela é
promissora e perigosa. Ela é promissora porque nada é em gavetas, né? Por exemplo, se você vai estudar a história do anarquismo, você tem que estar atento à história dos movimentos sociais, à história das teorias anarquistas, à história da Europa no século XIX, no século XX, das Américas no século XX, porque o anarquismo se transforma num movimento social importante no século XX, tanto na América do Norte quanto na América do Sul, né? Você vai ter que estudar teatro, porque tem tantos teatros anarquistas, a questão da escola anarquista também, então tem uma coisa pedagógica envolvida, a literatura, né, porque eles produziam literatura, história da imprensa, ou então mesmo a questão da história intelectual, né, ou mesmo a questão ambiental, viu? Porque, por exemplo, Élisée Reclus, que foi um dos grandes teóricos anarquistas, era um geógrafo e que tinha uma visão muito diferenciada sobre a geografia humana, sobre a história, e mesmo sobre a geografia física, que ele não dissociava da questão social. Ou então Kropotkin, que era também um geógrafo e que escreveu um livro sobre evolução das espécies. Só que, se opondo a Darwin, ele abraçou a tese do apoio mútuo entre as espécies, que o que faria as espécies evoluírem não seria a competição ou a seleção natural, mas seria justamente a capacidade de cada espécie se apoiar, né? E que as espécies mais aptas à sobrevivência seriam aquelas mais ligadas ou que conseguiriam construir formas de coesão social, né? E aí, obviamente, estava discutindo a sua própria sociedade, a própria humanidade e trabalhando com a biologia. Então, a gente transita entre várias áreas, seja que tema que você trabalhar. A grande questão, e isso é promissor, porque você tem que estudar as outras coisas, as outras áreas, né? Você tem que se informar do que, por exemplo, o que a literatura fala sobre Avelino Fosco, né? O que a contribuição dela é muito preciosa, por exemplo, da Letícia Malato. O que ela falou sobre Avelino Fosco, né? Da área de letras, por exemplo. Mas é perigosa por outro jeito, porque perigosa assim. Eu acho, né, que a gente tem que falar de um lugar, né? Então, eu posso estar... Eu adoro biologia, tá? E eu estudei depois uns biólogos no século 20 e 30, nas décadas de 20 e 30 do Museu Nacional. Eu tenho um trabalho sobre os biólogos no Museu Nacional. Eu li muito sobre biologia, tá? Eu li Darwin, eu li sobre evolução, eu li Lamarck, eu li teóricos da biologia, eu li várias coisas, né? E eu aprendi muito de biologia, eu descobri que eu não devia ter sido historiadora, eu descobri que eu devia ter sido bióloga. Mas também descobri como biologia e história têm coisas em comum. A biologia evolutiva, não a biologia, né, mais laboratorial, né, mas a biologia evolutiva, ela tem tudo a ver com a história. E os biólogos sabem disso. Mas eu não sou bióloga, né? Então, assim, é uma coisa de você falar da biologia como historiador. Assim como um biólogo não pode falar dos aspectos históricos como historiador, ele vai falar como biólogo, né? Então, eu acho que o perigo é esse, você achar que você vai falar de todos os lugares. E não. Eu acho que para você conseguir um apuro teórico, você se posiciona num lugar, se posiciona numa disciplina, e a partir daí você constrói canais de comunicação com outros, né? Tem uma teoria da transdisciplinaridade que o pessoal do IEAT, da UFMG, trabalha muito, que eu acho muito bonita. Ele tem o Carlos Brandão, arquiteto, ele fala que quanto mais você se aprofunda numa disciplina, quanto mais você estuda, primeiro você descobre que não sabe quase nada, né? Porque a gente sabe muito pouco. Mas segundo, a gente descobre que há subterrâneos que nos levam para outros lugares, né? Então, assim, que passa a ser impossível lidar com o tema estudar o Museu Nacional sem entrar na biologia,
nas questões da história da biologia, dos conceitos que os biólogos manejam, e você tem que ir por esses subterrâneos aí para poder conseguir seguindo, né, no aprofundamento do seu conhecimento, da sua reflexão. Eu acho bonita essa imagem dos subterrâneos que ligam, né? Mas você parte do lugar da história. E você volta para a história, tendo visitado aqueles lugares, e vai falar como historiador. Eu sou muito defensora do meu lugar de historiadora, assim, do que eu sei de história, né? Talvez eu mencionei a questão de história presente. Não é que eu tenha assim, preconceito contra a história do presente, não. Mas é porque eu fico pensando qual a diferença entre a história do presente e um sociólogo. E, às vezes, eu vejo que as análises são muito parecidas. E, apesar de que, qual o problema? O historiador não tem um instrumental teórico da sociologia. Então, eu acho que as coisas ficam complicadas, né? Mas isso é uma questão pessoal minha, né? Então, eu acho que a gente deve partir para a interdisciplinaridade, explorar os campos todos, mas voltar para o terreno da história e pensar assim, e como historiador, né? Como é que eu vou escrever isso tudo, né? Eu gosto muito de história, né? Eu acho uma disciplina privilegiada, porque a gente tem reflexões sobre a verdade, sobre o tempo, sobre o anacronismo, sobre a gente tem vários suportes teóricos, né? E mesmo essa questão de não fazer a história para apoiar uma causa pré-determinada, eu acho isso um cuidado muito importante de ser tomado, né? Não que a história vai ser apolítica, nem que a história vai ser imparcial, de forma alguma, né? De forma alguma. A história é um discurso do seu tempo, ela vai estar sempre comprometida. Mas você não vai escravizar o seu estudo, a sua pesquisa, a sua reflexão a uma causa. Porque senão você não está fazendo história, você está defendendo só uma causa. Então você não muda. Você muda a história para ela se adaptar à sua causa, mas você não muda, né? E eu acho que o bacana, já que eu falei em aventura, é que você se transforme, que você se transforme intelectual e afetivamente à medida, amadurecendo, né? À medida que você exerce as atividades como historiador e como professor de história, né? Então, eu acho que eu colocaria a interdisciplinaridade nesse ponto, tá? Vou aproveitar a história ambiental agora, tá? Para a Júlia Calvo, né? Júlia, né, Calvo? Desculpa, eu tinha lido aqui errado. Eu tinha lido Júlio, mas é Júlia Calvo. Essa área, Júlia, ela, na verdade, você poderia pensar que os historiadores dos análises já estavam atentos à questão ambiental há muito tempo. Se a gente lê alguns textos do Marc Bloch sobre agricultura na Idade Média, ou mesmo do Leroy Ladurie, sobre aquela aldeia dos heréticos, né, em que ele fala de vários aspectos ligados à história ambiental, desde a catação de piolhos, né, a relação com o clima daqueles lugares ali. Então, existe aí uma história grande. Agora, a história ambiental é aquela que não apenas trabalha com a questão da relação entre homem e natureza, mas tornou esse o seu ponto principal de análise, tá? E tal como isso, essa tendência, ela se firmou nos anos 70 nos Estados Unidos. Eu acho que ela tem muito a ver com a ascensão dos movimentos sociais ligadas à questão ambiental e a todo o contexto de discussão sobre a terra, a destruição, que ganha muita força nos anos 60 e 70. Tá? Então, você começa a ter uma produção historiográfica grande nos Estados Unidos, eles fundam a associação, eles fundam uma revista que chama Environmental History, História Ambiental, né? Depois, na Europa, há sociedades, e atualmente até tem uma sociedade latino-americana, desde 2006 que ela foi fundada, a Sociedade Latino-Americana de História Ambiental, a SOLCHA, tá? E essa história ambiental, ela tem vários desdobramentos, tá? Ela trabalha com a história dos rios, ela trabalha com a história das florestas, ela trabalha com a história das ideias sobre a natureza, ela tem campos de estudo sobre história ambiental urbana, sobre a questão da agricultura, sobre a questão
às vezes até das relações entre história e geografia na questão do ambiente, história e biologia na questão do ambiente, né? Te convido, Júlia, a assistir amanhã a live que nós vamos fazer no site, na Facebook, vai ser divulgado no Facebook da Ampul, tá? Que vai ter 8 historiadores ambientais da área falando sobre seus campos um pouco, tá? Mas também sobre, por exemplo, impactos ambientais das guerras, né? Impactos ambientais da indústria, história de, por exemplo, vou falar de alguns exemplos, né, bem palpáveis. Eu tenho um aluno que trabalhou com mineração nos anos 80, ele trabalhou com as fontes, ele foi na Rede Globo e conseguiu, ou no CRAVE, que tem aqui em Belo Horizonte, que tem os filmes, e conseguiu várias imagens de reportagens sobre danos da mineração. Ou então, por exemplo, eu já orientei uma tese sobre o enfrentamento das pragas da saúva em Minas Gerais pelos agricultores. Ou então, história da mineração no século XVIII em Minas Gerais, aí num período de tempo específico. História da Sociedade Protetora dos Animais no Brasil. Eu trabalho com história dos zoológicos na América Latina. Já trabalhei com história da biologia e da conservação no Brasil. Então, existe um leque grande de aspectos para serem abordados, né? História das paisagens, da mudança das paisagens. Então, eu orientei um trabalho de mestrado muito bacana sobre o Pico do Cauê aqui, né? E como que ele faz parte da paisagem. Ou então, história de pensadores ambientais, por exemplo, de pessoas, por exemplo, vamos supor, José Bonifácio, ou Alberto Torres, ou Roquete Pinto, que são pessoas, autores muito ligados à história ambiental, história da legislação ambiental, por exemplo, história do Código de Caça e Pesca, ou história das regulações ambientais na República, história da Floresta da Tijuca, história do fornecimento de água nas cidades, história das enchentes, história dar mais exemplos aqui, né, ligadas à questão, por exemplo, história dos catadores, né, dos catadores de lixo, né, é uma questão possível, né. Então, você tem um leque enorme de possibilidades, né, sobre a questão ambiental, né. O paradigma é essa impossibilidade de separar sociedade e natureza, né. O grande perigo da história ambiental é ela querer ser uma história total. Eu acho que alguns autores, no início, tinham muito uma pretensão de que isso fosse a mais ampla visão da história, de que ela fosse uma história total. E esse é um erro, porque nunca existe história total, né? Mas, por outro lado, essa ideia de que nunca, né, nunca a história está dissociada das relações da sociedade com a natureza, tá? Então, por exemplo, eu outro dia estava lendo sobre introdução da indústria automobilística dos carros nos países da América Latina, e os carros eram produtos para algumas pessoas apenas, né, no início do século XX, só gente muito rica que tinha um carro. E alguns países que exportavam couro, eles tiveram as suas commodities de couro extremamente valorizadas, tipo Uruguai e Argentina. Por quê? Porque a indústria automobilística demandava couro, né, para fazer, assim como borracha, né, mas demandava couro, por exemplo, para fazer todos os estofados do carro, né, ou então com o aumento da população urbana e de uma certa melhora das condições de consumo de camadas médias urbanas, as pessoas começaram, na Europa, a usar mais agasalhos de couro, sapatos de couro, né? Aumenta a população, aumenta o consumo. E na América Latina, por exemplo, no Uruguai, um chofer de elite, que tinha um patrão, né, muito rico, ele se vestia todo de couro. Então, se você pensar, na história das roupas de couro tem uma trajetória ambiental, né? A produção de couro. Ou então, por exemplo, exportação de penas, os chapéus na Europa, aqueles chapéus,
né, que usavam no início do século XX, final do XIX, cheio de penas, né? De onde vêm aquelas penas? Aquelas penas vêm dos países tropicais, não tinha um tráfico de penas, a matança de pássaros, de garças, de guarás, de pássaro, de beija-flor para fazer chapéu, para fazer estola. Né? Então, se a gente pensar, tudo está cheio de história. Né? A história dos livros, né? Vai lidar com a questão do papel, a história da imprensa, né? Quer dizer, ou a história das ferrovias, está ligada à derrubada das matas, ao consumo de lenha. Né? Tem um trabalho bonito do Marcos Lobato, que é um historiador mineiro, em que ele faz um cálculo do número de casas que tinha em alguns meios urbanos em Minas Gerais, no século XIX, e calcula ali quanta lenha que cada casa gastava, e calcula quantas árvores, né? Qual o desmatamento em função do aumento da populacional e do uso de fogão de lenha. Né? Se você for olhar, né, a comida está ligada ao ambiente, né? Então, Minas Gerais, o que a gente come? Ou pelo menos eles acham que a gente come, né? Torresmo, né? Carne de porco, galinha, queijo, né? Tudo é ligado a um determinado tipo de domesticação, né? de agricultura, agropecuária em Minas Gerais no século XIX, né? E que dava um tom de uma relação entre essa sociedade mineira do século XIX e os seus animais. A criação de porcos, a criação de galinhas, a produção de ovos, a produção de queijo, né? A relação entre o que se come e a natureza também. Né? Então, as possibilidades são muito grandes. Você tem aí, atualmente no Brasil, muitos historiadores trabalhando com esse tema, né? E você, aqui na UFMG, tem o Elibergo e eu, né? Aí na PUC eu não estou certa se alguém tem interesse por esse tema, né? Mas, assim, são muitas as possibilidades de pesquisa e de ensino, porque o professor que estiver atento a isso, na escola média e fundamental, ele certamente poderá fazer uma abordagem interdisciplinar com os alunos, fazendo links com as aulas de geografia, fazendo links com as aulas de biologia, fazendo links com as aulas de literatura, né, também, sobre essa questão ambiental. Né? Então, você pode, por exemplo, se os alunos estão lendo Guimarães Rosa, ou seja o que for, né? Quer dizer, Guimarães Rosa fala do sertão, né? E esse sertão tem história. Então, são muitas as possibilidades. Eu acho um campo de história muito fascinante, né? E muito promissor, e muito relevante. Se você pensar no drama ambiental que nós vivemos, é um tema muito relevante na atualidade, né? Eu acho que alguns alunos acham esse um tema pouco político, e eu acho uma visão curta. É um tema... Eles preferem muitas vezes estudar a história da ditadura militar, ou história do tempo presente, ou história da escravidão, ou história de gênero, achando que essas coisas são mais urgentes e mais politizadas, né? Não dizendo que elas não são urgentes e não são relevantes, né? Mas eu acho que é uma certa cegueira, às vezes, das pessoas ligadas à história, considerando que essa é uma área menos relevante, ou menos urgente, ou menos, digamos assim, articulada com o presente. Né? É uma visão curta, desprezar a história ambiental. Né? E eu noto que existe uma certa rejeição, às vezes, com algo que fosse menos na moda, ou menos político, ou menos urgente. Né? E eu acho que essa é uma visão curta. Tá? Bom, agora, então, sobre metodologias, eu falei do recorte, né? Eu falei acho que pensar um pouco nas fontes, né? Na coisa dos arquivos, das fontes. Deixa eu ver quantas horas aqui. São 18h40. A gente vai até 18h50, né? Não é isso? Pode ser, a aula normalmente ela termina às 18h50, mas se você quiser estender... Não, vamos até 18h50 mesmo, porque senão fica muito longo e todo mundo fica muito exausto. Hoje é sexta-feira, a gente não vai passear, mas cada um pode fazer uma festa em casa.
Tá tão bom te ouvir, que eu e o Matheus estamos aqui. Ele falou, ai, que bom que você lembrou de mim, Jacira, o Matheus Roque. Uhum. Agradecido que está te ouvindo, tá muito bom te ouvir. Então, nós vamos Mas falar vamos obedecer o tempo. Vamos obedecer o tempo. O tempo é muito importante. Porque também a gente vai ficando cansado, né? E é muita falação. Vou falar de fontes, essa coisa dos arquivos. Eu vou destacar uma coisa que eu acho essencial. A gente tem que... Sabe aquele texto do Legoff? Vocês devem ter lido isso, mas prestar muita atenção. Quando ele fala que as fontes sempre mentem, né? Que o documento é sempre uma mentira. E aquilo é uma coisa que vai ficando batida, a gente vai repetindo, mas a gente tem que prestar atenção e procurar a profundidade disso que ele fala, tá? Por quê? Sempre é uma mentira, porque as fontes foram produzidas num determinado momento da história e elas foram produzidas no meio de um monte de conflitos, de um jogo de forças, das pessoas tentando concretizar seus projetos, convencer umas às outras, as pessoas tentando fazer valer os seus interesses sobre as outras. Ou então, se expressando, pensando que estavam sendo imparciais, mas, na verdade, elas estão comprometidas com uma série de coisas do seu tempo e de causas do seu tempo. Então, elas sempre mentem, porque elas são sempre um argumento. Elas são sempre um argumento. A pessoa está querendo convencer os seus contemporâneos de uma coisa. E, às vezes, até as gerações futuras, quando a pessoa escreve, por exemplo, Euclides da Cunha começa o prefácio lá dos Sertões falando que ele está escrevendo para os seus contemporâneos e para as gerações futuras. Ele é mais ambicioso. Ele quer convencer os homens da sua época e os que vierem depois. Então, essa coisa de tomar as fontes sempre como um argumento. Porque aí, não que elas sejam, alguma seja mais verdadeira ou mais mentirosa. Elas são mentira porque elas estão tentando te convencer de alguma coisa. E você não pode cair nisso. Você tem que ter, digamos assim, uma certa maldade suficiente para pensar o seguinte, essa fonte está sendo escrita aqui com qual intenção? Quais as intenções desse autor ou desse artista? O que ele queria quando ele produziu isso aqui, que para mim virou uma fonte histórica? Né? E é na hora que a gente pensa no interesse que a gente vai ver que a fonte está inserida em conflitos sociais, no seu tempo. Então, ela não é um documento do que aconteceu exatamente. Ela não é um retrato da verdade. Até um retrato, quando uma pessoa tira um retrato, ela quer fazer determinada impressão naqueles que vão ver o retrato depois, ou no que ela quer aparentar naquele retrato. Né? Ou então, por exemplo, você pensa num vídeo, eu vim aqui para o vídeo para falar para vocês, né? Então, eu estava igual uma louca aqui, mas eu pus uma blusa decente, que não está rasgado, um brinco, passei rímel, lavei o cabelo, etc e tal, porque eu quero passar uma certa impressão para vocês, que quando eu estou em casa eu fico assim bem arrumada, e é mentira. Tá? Fico descabelada, com a roupa rasgada, que é bom, né? Então, assim, vamos supor, você pega um vídeo depois como fã, daqui a 40 anos alguém me vê assim, dando essa entrevista aqui online, assim, nossa, as pessoas ficavam arrumadas dentro de casa, de brinco, com esse tipo de roupa. Não. Né? E essa é a impressão que eu quis passar. Né? Eu quis passar uma impressão assim, mais ajeitada da professora. Né? Eu tenho um argumento aqui que eu estou defendendo, e como um suporte do meu argumento, eu tento usar minha imagem. Então, não vou aparecer descabelada, penteada, porque aí vocês vão achar que eu sou uma pessoa mais confiável, né? E vão prestar atenção. Então, o documento, pensando num cara que fosse ver esse vídeo como documento daqui a 30 anos, como é que as pessoas lidavam com trabalhar em casa, né? O que nos mostra da casa da pessoa. Eu também escolhi o lugar da casa que eu vou dar a entrevista para vocês. Eu não vou dar na minha cozinha ou no quarto que está uma bagunça. Eu vim para o escritório, porque aqui eu estou parecendo intelectual, eu tenho um monte de livro, uma estante, né? Então, veja bem, isso tudo aqui é uma montagem, né? É uma montagem. Eu escolhi o quarto da casa, a roupa que eu tô, pintei o cabelo, né? Passei rímel. Né? Para quê? Tentar a imagem, né, da confiabilidade. Estou tentando aí convencer vocês do que eu estou falando.
né? E fazer um bom trabalho, que vocês, quando terminarem o vídeo, falem assim, nossa, a gente gostou do vídeo, a professora lá tem razão, né? Então, assim, a intenção das coisas, né? E assim como isso tem uma intenção, uma foto tem uma intenção, uma música tem uma intenção. Então, quando o Chico Buarque compôs Roda Viva, é uma manifestação artística, mas está cheia de intenções, né? Ou quando Machado de Assis escreveu, ou quando os operários fizeram uma greve em 1917 e escreveram um jornal, um manifesto, ou quando Juscelino, antes de suicidar, escreveu aquela carta, ele estava cheio de intenções, né? Então, o documento não é um retrato da verdade, ele é um argumento, e por isso ele é sempre uma mentira, né? Ele não é mentira nem verdade, ele é um argumento. Então, acho que as fontes são assim. E eu gosto muito de, assim, eu acho que trabalho de arquivo é essencial, né? E hoje ele é muito mais fácil. E que as fontes devem ser diversificadas. Senão você vai ler só jornal ou só literatura. Tentem diversificar ao máximo as fontes. Achar o maior número diferente de tipos de fontes para lidar, para que você tenha uma condição de falar mais profundamente sobre o seu trabalho, tá? Bom, eu vou terminando aqui, nós temos mais só 3 minutos, e antes de terminar, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de falar para vocês. Eu queria dizer que eu tenho um apreço especial pelo curso de História da PUC, porque eu acho que vocês fazem um trabalho muito bom, né? Eu conheço alguns professores aí que eu admiro profundamente, eu conheço, eu vi, quando eu vou aí, que eu tenho contato com os alunos, eu gosto muito dos alunos da PUC, né? Sempre que eu estive aí, eu fiquei muito impressionada com o empenho, com o interesse, com a diversidade desses alunos, né? Com o compromisso desses alunos, né? Eu nunca dei aula aí, mas eu vejo uma diferença grande, né? Vocês têm uma biblioteca maravilhosa, que às vezes eu já fui aí fazer pesquisa na biblioteca aí, Antoniazzi, do padre Antoniazzi, que até eu conheci o padre Antoniazzi. Vocês têm uma biblioteca maravilhosa, um campus muito bonito, né? E eu sei que vocês, os alunos aí, estudam com grande dificuldade, lutando, né, para se educar, para se formarem, né? E que dão um valor muito grande para essas coisas. E eu gostaria, então, de falar que eu tenho grande honra e muito feliz de participar aqui dessa aula. Fico muito honrada com o convite e expressar minha admiração aí por todos os professores do curso e pelos alunos. Nós é que agradecemos, Regina, pela sua generosidade, simpatia, enfim, foi sensacional. Eu acredito que sempre ouvir você é sempre muito bom, muito produtivo, e eu acho que ouvir de você essas palavras carinhosas é o reconhecimento de um trabalho que a gente faz assim com muito amor mesmo. E quando assim, o que é interessante quando você fala, né, dessa questão do afeto na pesquisa, né, isso você coloca em tudo que você faz. Então, eu já tive a oportunidade de ouvir você em outra ocasião e em outras ocasiões, e é sempre muito prazeroso te ouvir. Muito bom mesmo. Muito obrigada, viu, Regina? Um abraço a todos, que todos nós fiquemos aí a salvo, que a gente chegue ao fim da pandemia todos vivos. E agradecer a Júlia, né, professora Júlia, que parceira aí de colegiado, parceira de profissão, e sempre apoiando esse evento que a gente faz às sextas-feiras. E dizer que os alunos estão já convidados para a próxima semana, que nós vamos receber também um outro professor, e que esses momentos são o que nos traz muito assim, alento nesse momento que estamos separados, não é isso? Muito obrigada, viu, Regina? Um abraço para todos e beijos. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigada. Eu que agradeço.